Quer aprender a tecer essa linda joia em crochê? Então vem comigo, eu sou Lu Afonso, professora de crochê e desenvolvedora têxtil, e aqui eu trouxe para vocês hoje uma proposta de uma gola, que é quase uma choker, para você usar no seu dia a dia ou para você usar como um acessório para festa. Eu fiz em duas propostas. Esse fio aqui é um fio que infelizmente foi descontinuado, né? Mas trouxe aqui para vocês verem como fica lindo. Então você pode pegar um fio mais fino e colocar um lurex, né? O lurex você consegue comprar separado. E essa proposta que eu trouxe nesse fio que tem essas lantejoulinhas, realmente ficou assim uma proposta muito glamurosa. E aqui está o fio, vou mostrar para vocês. É o fio da trama, é o biju. Ele vem com essas lantejoulinhas, é o que dá todo o charme desse fio. 100% poliéster, e nesse cone você tem 560 gramas, ele rende muito mesmo esse fio. Essa aqui é a cor verde folha. Tem também esse que é um dourado, né? Essa cor é a cor açafrão, que é essa cor aqui. Também, né, a mesma composição, mesma metragem. No site da Trama vocês encontram diversas outras cores para vocês usarem e abusarem da criatividade para fazer essa joia. E trouxe nessa proposta verde, né, com esse amarelo dourado, para você entrar na onda da torcida do Brasil também, né? Então aqui tem essa proposta do verde e amarelo, para você jogar uma camiseta branca, esse acessório por cima e pronto, você está pronta para torcer para o Brasil. Aqui com vocês eu trouxe também o tape, na cor esmeralda, que é esse verde maravilhoso, e trouxe também na cor amarela, né? Que é essa combinação também para você fazer um acessório para você usar na copa. Esse fio é um fio 100% viscose, ele tem o tex 666, é aquele fio que é uma fitinha, né? Isso daqui. Essa daqui é uma viscose vortex, ou seja, aquele fio que é anti-peeling, então ele não dá bolinha, tá? Então eu vou tecer junto com vocês nesse fio aqui, mas já fica a sugestão, se você quer uma coisa mais glamurosa, o fio biju com essas lantejoulinhas e outros tantos fios que vocês encontram no site da Trama. Caso você queira fazer com o fio biju, eu usei a agulha 3, tá? Então já fica a sugestão de agulha para o fio biju. E com o fio tape, eu vou usar a agulha 4. E aí, pra gente iniciar aqui, você vai fazer o seu nó corrediço e vai começar aqui fazendo 4 correntes. Vai dar uma laçada e voltar aqui, ó, na primeira correntinha. Faz um ponto alto. Pronto, você já tem o primeiro elinho. Agora você vai fazer 3 correntes. Dá a laçada e fazer o ponto alto aqui nessa base, ó. Formando mais um elinho. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Então, 3 correntes. Volto aqui nessa base e faço um ponto alto. Você tem que ter 29 elinhos como esse. Se o seu fio for mais fino, você pode colocar mais elinhos, mas sempre número ímpar, tá? Então, vou fazer aqui os meus pra gente dar continuidade. Então, aqui eu fiz os 29 elos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 elos. Vou fazer aqui 2 correntes, dar a laçada e virar o meu trabalho. E vou voltar aqui, ó, dentro de cada elo, agora, e fazer 3 pontos meio altos. Então, fiz o primeiro, vou fazer o segundo e o terceiro. Feito isso, dou a laçada, venho aqui, ó, pro buraquinho do próximo elo, faço mais 3 pontos meio altos. Então, eu vou fazer aqui nessa sequência 3 pontos meio altos em cada espacinho aqui do elinho, tá? Então, ó, mais 3 pontos meio altos. Isso eu vou fazer até lá no final. Vai ficando dessa forma. Bom, cheguei aqui no último elo, vou fazer os meus 2 últimos pontos meio altos. E aqui, ó, no final, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Um ponto meio alto aqui nesse último pontinho de base.
Faço uma corrente, viro o meu trabalho. Aqui, nessa base, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes. E vou colocar um ponto baixo aqui, ó, depois dos 3 pontos meio altos, como se fosse um intervalo, né? Mas não existe o intervalo, eu só vou colocar o meu ponto baixo aqui. Então, eu conto 1, 2, 3 pontos, no intervalinho, coloco um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes, aqui 1, 2, 3 pontos de base, eu vou pular e colocar um ponto baixo. Então, vou fazendo essas 3 correntes, prendendo com ponto baixo entre os pontos meio altos da carreira anterior. Vou seguir aqui até o final do trabalho. Chegando aqui no final, faço as 3 correntinhas. Coloco aqui, ó, pulo os 3 pontos. E coloco aqui, ó, nesse último ponto, um ponto baixo. Viro o meu trabalho. Vou voltar aqui na cabeça desse ponto e fazer um ponto baixo, uma corrente. Vou dar a laçada e já vou fazer aqui, ó. Vou dar a laçada, vou fazer um ponto alto só com a primeira laçada, não vou finalizar. Vou fazer mais um ponto alto sem finalizar. E agora vou puxar aqui todos. Então, eu fiz 2 pontos altos sem finalizar e fechei juntos. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes e fazer a mesma coisa, ó. 2 pontos altos fechados juntos. Então, fiz aqui o primeiro ponto alto sem finalizar. Faço o segundo também sem finalizar e agora fecho junto. Eu vou ficar com esse lequinho, né? Dou a laçada, vou pro próximo elinho aqui e repito isso que eu acabei de fazer. Faço um ponto alto sem finalizar, mais um e fecho todos juntos. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, repito aqui dentro os 2 pontos altos fechados juntos. E vai ficando dessa forma. Eu vou fazer isso em todos esses espacinhos aqui, ó. Cheguei aqui no final da carreira, vou dar a laçada e vou fazer o ponto alto aqui, ó, nesse ponto baixo de base. Faço um ponto alto, viro o meu trabalho e agora ele já tá pegando aquele formato, né, de gola, ó. Ele já vai ficando mesmo arredondado. Então, ele vai ficando com esse formato arredondado, porque eu trabalhei com aumentos aqui nessa carreira. E agora, nós vamos fazer a próxima. Então, aqui, ó, eu vou voltar com a minha agulha, fazer um ponto baixo, uma corrente, vou dar a laçada e aqui nesse elo, eu vou fazer 3 pontos altos sem finalizar e vou fechar todos eles juntos, ó. Então, faço aqui 3 pontos altos e finalizo todos eles numa laçada só. Faço 2 correntes, vou dar 2 laçadas na agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Então, faço aqui, ó, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Tenho meu ponto alto duplo. Faço uma corrente, dou uma laçada e eu vou voltar aqui, ó, na base desse ponto alto duplo. Então, eu vou voltar aqui, ó, introduzir a minha agulha na primeira laçada, lá embaixo, ó, pegando 2 alcinhas, vou puxar e fazer um ponto alto. Fiquei com um Vzinho, tá vendo? Como se fosse um Y, né? Lembra que é esse formatinho. Faço 2 correntes e repito os 3 pontos altos fechados juntos. Então, faço o primeiro, o segundo, o terceiro e finalizo aqui todos juntos. Fico com esse padrãozinho. Faço 2 correntes, venho aqui nesse próximo elo e coloco um ponto baixo. Faço 2 correntes e vou repetir o que eu acabei de fazer aqui. Então, vou fazer no próximo elo, aqui dentro, ó,
3 pontos altos sem finalizar, todos fechados juntos. Fecho os 3 juntos agora. Faço 2 correntes, dou 2 laçadas na agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Então, faço uma laçada, pego 2, mais uma laçada, pego 2 e tiro os últimos 2. Faço uma corrente, venho aqui na primeira laçadinha que eu dei nesse ponto, ó, pego essa alcinha e a alcinha de trás. Dou a laçada e faço um ponto alto. 2 correntes e repito os 3 pontos altos fechados juntos. Tenho o segundo motivo. Faço 2 correntes, venho no próximo, coloco um ponto baixo. Faço 2 correntes e vou repetir, tá? Então, eu vou repetir um sim, um não, prendendo com um ponto baixo, um sim, um não também. E aí, eu vou ter no final essas montanhinhas, né? Essas curvas aqui, tá bom? Cheguei aqui no final da carreira, fiz todos os motivos, ó, e ela vai tomando a forma bem redondinha, tá vendo? E aqui, ó, eu vou laçar e fazer o meu último ponto alto, aqui, ó, no meu primeiro ponto de base. Vou fazer uma correntinha e agora eu vou cortar esse fio, porque eu vou fazer as minhas flores em amarelo, né, que eu falei pra vocês, que é uma peça para copa. Então, vou fazer as flores em amarelo. Caso você queira fazer na mesma cor, é só você não cortar o fio e com certeza vai ficar lindo também. Aqui, ó, agora eu vou pegar o meu fio amarelo e vou continuar trabalhando em carreiras de ida e volta. Então, aqui eu tô com o meu avesso da peça, que é onde eu cortei o fio. Vou introduzir o fio amarelo aqui, ó, fazendo o meu nó corrediço. E vou fazer aqui, ó, na cabeça do ponto, o meu primeiro ponto baixo. Vou para dentro desse espaço aqui, ó. E faço um ponto baixo, 3 correntes. E vou voltar aqui nessa base fazendo um ponto baixíssimo. E aí, eu fiz o meu ponto picô, ó. Dentro desse mesmo espacinho, eu vou fazer mais um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes. E agora eu vou dar a laçada e vou começar a fazer as minhas flores. Então, aqui dentro, ó, desse Vzinho que nós fizemos, eu vou fazer uma, vou segurar aqui a laçada, seguro firme, 2, continuo firme aqui no dedo, 3, e a última, 4. Laço meu fio, passo por dentro de todas elas e faço uma corrente. Faço 2 correntes e vou fazer mais 3 laçadas aqui dentro desse buraquinho, ó. Desse aqui que nós acabamos de fazer. Então, vou fazer uma, e aqui eu tenho que manter o meu fio bem seguro. 2 e 3, porque como eu já fiz as 2 correntes, então ele representa aqui a primeira laçadinha. Laço aqui, passo por dentro de todos, faço uma corrente, faço mais 2 correntinhas, vou aqui nesse buraquinho e coloco um ponto baixíssimo. Faço 2 correntes, seguro já o fio, vou no mesmo, a base é sempre a mesma, vou fazer, puxar uma vez, seguro o fio 2 vezes, 3 vezes. Laço o fio, passo por dentro de todas as laçadas, faço uma corrente, mais 2 correntinhas e venho aqui na base e faço um ponto baixíssimo. Já tenho 3 pétalas. 2 correntes, repito o processo aqui das 3 puxadinhas de fio. 3, laço, passo por dentro de todas, faço uma corrente, mais 2,
e um ponto baixíssimo no meu ponto de base. Já tenho 4, vou fazer a última pétala, faço as 2 correntes e as 3 laçadas aqui, ó. E não façam força, tá? Ó, é jeito. Faço uma corrente, mais 2, prendo aqui com ponto baixíssimo e eu acabei de completar a minha florzinha, tá? Pode fazer com 4 pétalas também. Faço uma corrente, 2, 3 e vou prender aqui, ó. Depois do V, eu prendo aqui com ponto baixo e já vou fazer um ponto picô. Então, vou fazer 1, 2, 3 correntes, venho aqui na base e faço um ponto baixíssimo. E fica assim, olha que lindo. Faço mais um ponto baixo nessa mesma base, ó. E agora eu pulo esses pontos aqui, vou para a próxima e faço um ponto baixo. Vou laçar o meu fio, não vou completar o ponto baixo, vou pular esse ponto baixo aqui, vou para a próxima alcinha e vou fazer mais uma laçada. Laço meu fio, passo por dentro de todos. Faço um ponto baixo. E agora eu vou para esse espacinho aqui, ó. E faço um ponto baixo com ponto picô. Então, aqui tô fazendo meu ponto picô. Faço um ponto baixo, 3 correntes. E vou começar a minha florzinha tudo de novo. Então, venho aqui nesse espacinho, ó. E vou fazer 4 laçadas dessa. Nas outras, eu faço 3, porque eu começo com 2 correntinhas. Aqui são só as laçadas. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Laço todos. Faço uma corrente. Faço 2 correntinhas. E agora eu vou laçar 3 vezes aqui dentro desse buraquinho. 1, 2, 3 vezes, laço o fio, passo por dentro de todos, faço uma corrente e mais 2. Prendo aqui nessa laçadinha com um ponto baixíssimo. Faço 2 correntes e agora vocês vão seguir o mesmo processo que eu fiz aqui nessa florzinha. Vocês vão fazer 5 pétalas, igual eu falei para vocês, se quiser fazer 4 pétalas também fica legal. E aí, vocês podem fazer dessa forma até chegar aqui na outra ponta. Finalizei aqui a minha última florzinha, fiz aqui o meu ponto picô. Agora eu vou fazer o meu ponto baixo aqui, ó, na cabeça do último ponto da carreira. Vou fazer uma correntinha de segurança e cortar o fio. Pronto, feito isso, a gente já tem aqui, olha que linda, só falta cortar esses fiozinhos. Agora, vocês vão pegar o fio verde, ou o fio que vocês estiverem usando aqui, né, nessa cor. E aí, você vai fazer aqui um nó corrediço. E aí, como nós finalizamos a carreira desse lado, para essas flores ficarem do lado direito, você vem aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, que a gente iniciou o nosso trabalho. E aí, você introduz a sua agulha aqui. Faz um ponto baixo. E agora, você vai fazer um cordão de correntinhas que você vai amarrar essa golinha no pescoço. Então, aqui, esse cordão, ele tem que ter pelo menos uns 15, 20 centímetros. Pode ser até maior, caso você queira fazer um lacinho maior, né? Então, assim, fica a critério de cada um. Eu vou fazer o meu aqui, vou mostrar para vocês quantos centímetros tem o meu. E aí, você tem uma base para fazer o seu também. Caso você queira fazer aqui na ponta, colocar aqui na ponta alguma pedrinha, alguma
Algum acessório, né, também, para deixar essa pontinha bem legal, fica muito bom também. Nessa daqui, ó, nesse modelinho aqui, eu coloquei pérolas, ó. Eu amarrei umas pérolazinhas, achei que deu um charme. Já nessa daqui que eu fiz com o fio biju, eu não coloquei nada, porque o próprio fio, ele já é bastante brilhante, né? Então, acho que não precisava de acessório nas pontas. Mas, caso vocês queiram colocar, aí vocês podem cortar aqui. Deixa eu mostrar para vocês quantos centímetros eu fiz esse cordãozinho. Vou colocar ele bem retinho, né, para medir. E aí, aqui, ó. Ele está com 22 centímetros, tá? 22 centímetros é um cordãozinho que dá para fazer um lacinho já. Então, vou fazer só mais uma correntinha aqui. E cortar esse fio. Agora, eu puxo aqui, ó, sem segredo. Vou contar a quantidade de correntinhas que eu fiz aqui e fazer a mesma coisa aqui desse lado também. Finalizei aqui a nossa gola. E aqui, ó, eu coloquei 29 correntinhas e deram aproximadamente 22 centímetros. Peguei aqui algumas pedrinhas que eu tenho para colocar na ponta desse cordãozinho. Eu gostaria de colocar esse aqui, que ele parece um cristalzinho, tá vendo? Mas, infelizmente, o buraquinho dele é bem pequenininho, então não vai dar certo. Vou colocar de volta aqui no meu potinho. E aí eu tenho essas três opções, que é um verde, que eu achei que vai ficar muito chamativo, então não vou colocar esse verde aqui. Tem esse metalizado, vai ficar bem legal também, um estilo mais... uma pegada mais rock, né? Então fica legal também, mas eu vou colocar esse transparente na ponta. E aí fica a critério de cada um. Caso você não tenha a pedrinha para você colocar, não tem problema. É só você dar um nozinho aqui na ponta, ó. Finalizou, dá um nozinho, pronto, é isso, acabou, corta o fio, tá? Eu vou colocar essas pedrinhas aqui. E aí aqui para colocar, eu vou colocar esse fio numa agulha. E vou levar ele de volta aqui, ó. Pelas correntinhas. E aí aqui você corta. E pode colocar um pinguinho de cola. Coloca um pingo de cola aqui, ó. E pronto, tá? E aí você já tem a sua pontinha com a bolinha. E é igual eu falei, se não quiser colocar, não tem nenhum problema. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Bom, finalizamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar quando fizer a sua nas redes sociais. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!